Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Em Jesus de Praga, Nossa Senhora das Dores, São José, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, nós vamos então tratar desse tema, né? Educação na família Martin, como um exemplo consolador, ou de outro modo, um exemplo para evitar o desespero. Bem, claro que aqui é mais um esboço, né? Valeria a pena aprofundar bem esse tema com as diversas fontes, né? Inclusive aqui, propriamente, eu não vou nem entrar tanto na educação de Santa Teresinha, né? Vou ficar mais na educação das irmãs delas e, sobretudo, das que mais nos interessam como exemplo consolador. Bom, esse alerta sempre, né, quando se vai tratar de Santa Teresinha, de evitar uma interpretação, uma consideração, uma leitura superficial, né? Então, mais uma vez, eu recomendo, para tirar um pouco esse preconceito, o livro Teresa de Lisieux, do Henri Guéon. Tem também uma biografia de Dom Bosco que vale a pena, de Santo Curaçao também. Bem, ele diz, né? Rosas em excesso, flores em excesso, eu não via senão flores e rosas, com algum esforço talvez divisasse alguns espinhos por baixo. Mas um santo sem espinhos não é santo. Por isso passei a saudar Teresa, né, Santa Teresinha, bem de longe. Bom, mas pouco a pouco ele foi se dando conta de que por baixo das rosas de açúcar e das nuvens de algodão doce, que também não é tão assim, né, mas ele exagera um pouco para dar isso. Por trás das florzinhas e dos diminutivos que tornam providencialmente insípida a mais heróica história do mundo, então elas descobrem na oração a verdadeira Teresa, né? Então, as almas, as pessoas, elas descobrem na oração a verdadeira Teresa, a asceta do sacrifício contínuo, de corpo desgastado, de coração em frangalhos, de vontade inflexível, né, no serviço a Deus, que viveu e morreu do excesso de um amor cujas doçuras ignorou. Né? Então, preciso um pouco além, quando se lê Santa Teresinha. É interessante que ele diz aqui, por baixo das rosas de açúcar, das uvas de algodão doce, por trás das florzinhas e dos diminutivos que tornam providencialmente insípida, né? Talvez um pouco de humildade, para não expor tanto o próprio heroísmo, né, nos seus escritos, e também um pouco, talvez como as parábolas, né, de Nosso Senhor, para não jogar pérola aos porcos, né? Então é preciso entender bem, quando se lê Santa Teresinha, não só Santa Teresinha diretamente, aquilo que diz a respeito a ela, e bons autores, evidentemente, mas também tudo o que diz um pouco a respeito à família dela, né? Então é preciso tomar bastante cuidado para não ver assim só nuvens de algodão doce. Bem. Então, depois desse alerta, podemos avançar um pouco. Bom, e passando do exemplo de Santa Teresinha em particular, ou dessa questão de Santa Teresinha em particular que a gente tratou, a gente pode estender um pouco para os santos em geral. A gente tem essa tendência de sempre considerar fácil a virtude para os virtuosos. Mas para ele o sofrimento é fácil, porque ele era virtuoso. Mas tal coisa para ele era muito fácil, porque ele era santo. Primeiro que nem tudo para um santo é evidentemente fácil. E segundo, como é que ele chegou lá? Era como a gente antes. A gente sempre tem essa tendência, no fundo, de nos justificar, né? Para ele é fácil. Mas ele era santo. Como é que chegou lá? E, mais uma vez,
nem tudo para um santo é fácil, né? E a graça de Deus não tira o sofrimento, né? Não torna tudo fácil. Nos faz carregar bem a nossa cruz, com boa disposição de alma, mas não torna tudo fácil. Então, é falso que seja sempre fácil para os santos, para os virtuosos. Então, quando a gente vê a casa, né, da família Martin, da família Santa Teresinha de Lisieux, imagina-se uma casa sem problema algum, né, na família, tudo assim, quase perfeito, né? Todos obedecendo, todas, né? Obedecendo a tudo desde o berço até chegar à morte e levar para o céu, né? Uma vida tranquila no século XIX. Não é tão simples, né? Na verdade, não é nada simples desse jeito, ou como pode parecer. Isso vale em geral para a vida de todos os santos. Na vida dos santos, às vezes, a gente tem que prestar atenção mais nos detalhes, né? Do que simplesmente nas coisas genéricas, para entender bem como aquela alma foi se santificando, em que podemos imitá-la. É uma perspectiva geral, né, da educação na família Martin. Bom, me baseei sobretudo no livro do Stéphane Joseph Piat, História da família Martin, o lar onde floresceu Teresa de Lisieux, né? Um pouco nas cartas, quer dizer, nesse livro aqui sobre a mãe Santa Teresinha, Zélia Guérin, escrito por uma filha, Celina, e que faz muita referência às cartas da própria Zélia Guérin, mas sobretudo no livro da história da família Martin. Bem, eles consideravam, né, Louis Martin e Zélia, que dar a vida natural era o de menos, né? O mais importante é desenvolver nos filhos a vida divina, né? A vida da graça. A caridade em primeiro lugar, e com a caridade o cortejo de todas as outras virtudes, né? E consideravam efetivamente esse o objeto da educação, que é a arte das artes, né? Então, o objetivo, desenvolver nos filhos a vida divina, esculpir nosso Senhor Jesus Cristo na alma, né? E como o escultor, né, na madeira ou no mármore, não é de uma hora para outra que vai esculpir uma imagem, a mesma coisa é a educação. Importante também isso aqui, a educação é a arte das artes, né? Uma arte a gente aprende praticando também, né? E estudando, se preparando para isso. Então, os pais não vão simplesmente aprender a educar do nada, preciso preparar-se para isso e mesmo ir aprendendo com a experiência. Bem, numa de suas correspondências, né, a senhora Martin dizia que a criança não é um brinquedo nem uma fera temível, né? Então não é um boneco ou uma boneca para brincar, para se divertir, ou uma coisa superficial, como às vezes é uma mentalidade um pouco hoje, né? Eu quero ter um filho, às vezes é um filho só mesmo, e trata como se fosse um brinquedo, né? Uma coisa simplesmente do casal. Então não é um brinquedo nem uma fera temível, né? Nossa, criança é impossível, ninguém consegue educar, como é que vai ser isso? Não. É um depósito recebido por Deus, que deverá então ser devolvido a Deus. Mas cuidado, não deve ser devolvido tal como recebido. Preciso considerar a parábola dos talentos. Se devolver como recebeu, vou ver que é impossível, né? Se quiser devolver como recebeu, vai ser pior do que recebeu. Assim. Então, preciso não, ao contrário, fazer frutificar, né? 10 talentos, 100 talentos. Então, é um depósito recebido por Deus. E, evidentemente, Deus ajuda também na educação.
Então, não considerar a educação algo superficial, mas também não ter medo a ponto de ficar na inação, né? Sem saber o que fazer, etc. Então, um depósito recebido por Deus. Bom, deve-se então educar a prole, o que diziam ainda eles, os esposos Martin, educar a prole para altos ideais, né? Quer dizer, para o céu, para o paraíso, para Deus. E essa oração que ela fazia, sobretudo, como a gente falou, né, tem poucas palavras dele no fundo, a não ser aquelas guardadas pelas próprias filhas. Enquanto para a senhora Marta tem cartas, tem escritos. Então, a oração que se fazia por cada recém-nascido era essa: Senhor, os meus votos são que este vos seja consagrado. Levai-o para vós antes que se perca. Não. No fundo, a mesma oração que fazia Santa Branca, mãe de São Luís, rei de França, São Luís IX. Não. Então, prefiro vê-lo morto do que em pecado. Então, Senhor, os meus votos são que este vos seja consagrado. Levai-o para vós antes que se perca. Que o filho não é para trazer, em primeiro lugar, né, satisfação ou uma alegria aqui na terra para os pais, mas para ir ao céu. Né? Preciso ter essa consciência, nem sempre é tão simples, né, na prática. Mas o primeiro modo de poder viver isso bem é que a inteligência se convença disso, né? Dessa verdade sobrenatural, dessa verdade que decorre de um profundo espírito de fé. Então, Senhor, os meus votos são que este vos seja consagrado, levai-o para vós antes que se perca. Então, essa perspectiva geral, né, sobre a educação na família Martin. Tem outro ponto, né, que é destacado, é a noção de autoridade. Então, a gente vê, né, pelas situações, pelo que diz o autor do livro, que existe uma noção muito correta, né, da autoridade, que ela pode se perder de dois modos, que a autoridade pode ser prejudicada de dois modos. Quando não se exerce, pura e simplesmente, parece claro, a autoridade não exercida, ela se perde. Ou quando se abusa dela. Né? Então, quando se abusa da autoridade, ela também se perde, quando se torna um autoritarismo mais do que uma boa autoridade, voltada para o bem, né? Sem caprichos, né? Ordenada pela razão, iluminada pela fé, pela prudência. Então, sabiam eles, né, que a autoridade se perdia quando não é exercida ou quando se abusa dela. Então, procurava exercer a autoridade de forma bastante prudente. Né? Sabiam também que a autoridade torna-se ineficaz pela dispersão do objetivo, quando a autoridade não é sempre exercida com um objetivo claro. Quer dizer, em última instância, a autoridade deve se ordenar sempre à salvação eterna, à santificação dos inferiores, né? No caso aqui, dos filhos. A gente pode entender também, então, torna-se ineficaz pela dispersão do objetivo, mesmo às vezes pela multiplicação, né, de tantas regras, de tantos comandos, sobretudo para uma criança menor, que é incapaz de guardar tanta coisa. Mas, bom, o principal é que toda a autoridade esteja unificada, né, o exercício dela encontre o ponto de união no objetivo, né, final, que é a santidade, a santificação. E sabiam também eles que o exemplo dobra o valor da autoridade. Né? A autoridade sem o exemplo vai ter pouca eficácia. Talvez nenhuma, talvez até mesmo uma consequência, um resultado contrário. Então, compreendiam bem a necessidade do bom exemplo. Né? E de um bom exemplo profundo.
a lógica da criança é implacável, né? Então, se ela não vê nos pais alguém que ela admire profundamente e possa imitar, não vai funcionar. Diz aqui o autor, né? O senhor Martin e a esposa possuem a noção da autoridade, do seu fim e dos seus limites. Sabem que ela se desqualifica quando, a seu tempo, não é exercida, e sabem que se desacredita quando dela se abusa. A dispersão dos objetivos se torna pouco a pouco ineficaz. Entendiam que, pelo poder do exemplo, podiam duplicar-lhe o valor. A criança é um ser intuitivo e terrivelmente lógico. Não sofre totalmente o ascendente dos pais se não puder admirá-los demoradamente e reconhecer neles como que o gênio do bem. Se o papai se atrevia, no sentido mais anódino do termo, a mimar um pouco as filhas, a fazer todas as vontades da Maria, a sua bem-querida Maria, na verdade não fazer todas as vontades, como a gente vai ver, a realizar os menores desejos da Terezinha, sem que as efusões de ternura algum dia alterassem a obediência ou o respeito que lhe era devido, era por causa da santidade da sua vida e da nobreza do seu caráter que o rodeavam de um soberano prestígio. Então, eles tinham uma correta noção da autoridade. Então, nós estamos avançando aqui nos princípios, né, dessa boa educação. Perspectiva geral, a noção de autoridade, a união dos pais. Nesse lar não havia divisões. Até como a gente falou, lendo também lá na primeira conferência sobre o amor conjugal, né? A gente falou então do cônego mencionando a união entre os esposos e mesmo entre os pais e os filhos. Era admirável a união nessa família, tanto entre os esposos como entre pais e filhos. Mas o que nos interessa aqui é sobretudo a união dos pais, de um modo geral, e, sobretudo, nos princípios da educação dos filhos. É evidente que os esposos vão ter discordância numa aplicação concreta, né, em situações concretas, mas é preciso chegar a um acordo, de modo pacífico, né? Sobretudo quando os dois querem coisas boas, como a gente falou já também, mas um quer uma coisa que acha que é melhor do que o outro, é preciso chegar num acordo, porque se cada um acha que o seu é melhor e ficam brigando por causa disso, não vai adiantar nada para a educação dos filhos, evidentemente. Então, estar de acordo especificamente na educação dos filhos, mas de modo geral também, né? Procurar essa união, porque se os filhos veem os pais em constante desunião, mesmo que não diga respeito diretamente a eles, né, aos filhos, os filhos vão perdendo, pouco a pouco, o respeito. Ou vão começando a tomar partido de um e de outro, e a educação fica prejudicada. Bem, para garantir também essa união, e mesmo a unidade de princípios, procuravam evitar que se introduzissem outros princípios na educação. Primeiro, criando um ambiente, criando ambiente, costumes e clima que levassem espontaneamente à prática da virtude. Nosso autor diz, então, que preveniam o mal. Era o sistema preventivo de Dom Bosco. Bom, de que é de Dom Bosco, eu não sei se tem alguma influência, mas são os mesmos princípios, no fundo, que mostra também que Dom Bosco não criou a partir do nada o sistema dele, mas, no fundo, é um sistema propriamente católico, que decorre, né, dos princípios católicos, né? Bem, sobre o sistema preventivo de Dom Bosco, né, educação sobre o sistema preventivo, tem inclusive um vídeo já no YouTube também. Podem ver com mais calma, né?
Então, trata-se de evitar o mal, e não simplesmente de vigiar para ver se acontece o mal e repreendê-lo depois, mas trata de procurar evitar o mal de todas as formas. A gente vê, de fato, na educação, né, dada pelos pais de Santa Teresinha, os mesmos princípios de Dom Bosco: religião, razão. Se explicavam as coisas, se davam argumentos. A gente vai ver, os pais de Santa Teresinha deixavam Luiz, né, Martin e Zélia, deixavam as filhas falarem, até para saber o que elas pensavam, para poder orientá-las, corrigi-las. Então, religião, razão, bondade é o que penetra, né, em grande parte, toda essa educação na família Martin, e sem ociosidade, ocupando bem as filhas. Vigiando as influências. Bem, diz aqui o nosso autor: a mãe secundava-o com sua solicitude vigilante, né? Secundava o marido. Nesse lar não havia divisões. Ambos procuravam estabelecer na própria casa ambiente, costumes e clima que levassem espontaneamente à prática da virtude. E assim preveniam o mal, que é ainda a melhor maneira de o curar. Né? A melhor maneira de curar o mal é evitá-lo. Inclusive, Nossa Senhora justamente foi preservada do pecado original, que é uma redenção mais perfeita. Né? As pessoas suspeitas eram mantidas rigorosamente à distância. Sem se mostrar birrenta nem desconfiada, pelo simples fato da sua presença, de ver tudo, de tomar parte nas brincadeiras e trabalhos das filhas, a senhora Martin afastava delas todo o perigo. Então ela não se mostrava birrenta nem desconfiada, mas estava ali sempre presente, sempre vigiando. A irmã Genoveva refere 2 casos que demonstram até que ponto ela levava a delicadeza neste capítulo. Pouco depois de nascer Teresinha, as pequeninas lembraram-se de brincar de batizados. Isso ainda não vi, já vi os rapazes brincando de missa, as moças recebendo comunhão, brincar de batizados não vi. Na época parece fazer. Bom, Luísa, para aumentar o interesse, Luísa era a pessoa que trabalhava. Luísa, para aumentar o interesse, lembrou-se de vestir de rapaz a Celina, que tinha então 4 anos, e serviria de padrinho na improvisada cerimônia. Isto pareceria hoje talvez coisa bem inocente, mas estava-se em 1873. A moda ainda não decidira matar a modéstia. A mãe, que não suportava caracterizações nem disfarces, e queria em tudo a mais perfeita decência, exigindo que os vestidos das filhas descessem sempre abaixo dos joelhos, mostrou-se muito descontente com esta exibição masculina. Pôs-lhe termo imediatamente e repreendeu a valer a criada, que era a Luísa. Esse texto aqui tem todos os princípios da modéstia. E se hoje isso pareceria coisa bem inocente, é porque já estamos numa decadência de costumes, né? Precisamente. Um exagero desse não vai formar santo, vai formar escrupuloso. Está aí a família de Santa Teresinha. Né? Por instinto, adivinhava e desmascarava, sem dó nem piedade. Essas coisas são interessantes, além da própria história da família, né? Você acha argumento para tudo no final das contas. Tudo que é bom. Por instinto, adivinhava e desmascarava, sem dó nem piedade, tudo o que podia prejudicar a inocência e a pureza do coração. Tendo recebido em casa para brincar com as filhas uma adolescente alguns anos mais velha que elas, viu-a um dia chamar para o jardim uma das pequeninas e falar com ela com modos misteriosos. Adivinhando pelas atitudes suspeitas e pelos gestos censuráveis alguma intenção perversa, pregou-lhe uma grande repreensão e mandou embora sem mais contemplações. Depois, com infinito cuidado, interrogou a filha, explicou-lhe o motivo daquela severidade e pô-la em guarda contra qualquer influência perniciosa.
Passado o tempo, sentando nos joelhos, preparou-a para fazer bem o exame de consciência antes da confissão. Quanto à culpada, aquela mocinha mais velha, sentiu-se tão abalada com a lição que repudiou absolutamente as suas tendências viciosas e mais tarde fez-se religiosa. Tem um outro episódio aqui que mostra essa vigilância, que uma das filhas, se não me engano a mais velha, a Maria Paulina, vão relatar, né, na escola. A escola sempre foi um problema, maior ou menor, né? Hoje tem um pouco essa consciência também, né, e ter isso um consolo aqui, então, para não desesperar. Então, uma das filhas, se não me engano, a Maria mesmo, a Paulina, relatou o episódio de uma moça na escola, que tentou corrompê-la de algum modo, né? Não sabe exatamente dizendo o que ou fazendo o que. A mãe, então, foi bem firme, então explicou qual era o problema, o que estava errado nisso, né? Explicou os princípios, mais uma vez, dando argumentos para a filha, para convencê-la, criar convicção. É isso que os pais devem fazer com os problemas na escola, já que tem os problemas, aproveitar para explicar as coisas, certo? E dar liberdade para os filhos falarem dos problemas. Às vezes os pais, num excesso de zelo ou de impaciência, o filho falou, aconteceu tal coisa, já coloca como se a culpa fosse no filho. Precisa ter calma, né? Senão ele não vai falar mais, e aí o problema nunca vai ser resolvido. Bem, então a mãe falou isso, explicou, disse, né, para ela realmente ser sempre franca, sobretudo com o confessor. E até contou uma história bem curiosa, que era o seguinte: contava-me essa história que me fazia pôr os cabelos em pé, para ela poder falar tudo em confissão, sobretudo. Então, a Zélia Martin Guerrin, que era o nome de família dela antes, havia uma menina que não se atrevia a dizer os seus pecados, e quando ia à confissão, o padre via a cabeça de uma grande cobra a sair-lhe da boca, mas logo a seguir desaparecia. Até que ela um dia teve coragem de confessar os pecados. Então a cobra grande saiu de todo e atrás dela uma grande quantidade de cobras pequeninas. Porque quando se joga fora o mais grave, o resto sai também. Como que por enquanto. Eu fixara bem isto, e por nada deste mundo seria capaz de esconder um pecado. Então, uma história um pouco assombrosa, né? Que ela contava para a filha poder dizer todos os pecados na confissão. Às vezes os pais, será que realmente eu falo do inferno? Será que não? Tem que falar do inferno. Claro que não vai falar só do inferno, mas é preciso falar também do inferno, é uma verdade, né? Sem aterrorizar, mas tem que falar do inferno. Nossa Senhora mostrou o inferno aos pastorinhos em Fátima. Bom, retomando a história da escola, só para eu ler exatamente, né? É a Maria mesmo. Havia na minha classe alunas dissipadas e mal educadas. E pior ainda, a professora não dava por coisa alguma. Como eu não queria esconder nada à mamãe, dizia-lhe tudo o que tinha visto e ouvido. A senhora Martin, radiante por ver o horror que a menor indecência provocava na sua filhinha, aproveitava o fato para formar-lhe a consciência e para animá-la a uma franqueza absoluta com o seu confessor. Então, assim se deve proceder. Esse negócio de escola, você pega qualquer vida de santo, praticamente, você vai ver, escola, universidade, mesmo que iam ser padres, né, estudar nas universidades, nas cidades universitárias, Salamanca, Paris, só o que tinha era corrupção, né? Então, o que é preciso aprender é a pessoa a lidar com isso, né, a preservar-se. Bem, mesmo se um dia, se vocês rezarem, nós tivermos nossa escola, não vai ser uma nuvem de algodão doce, certo? Qual é a alma da educação? A confiança. Dom Bosco dizia a mesma coisa, né? E de fato é isso, a confiança. Os filhos precisam confiar nos pais, os pais precisam fazer
que os filhos confiem neles. Daí o exemplo, daí a necessária virtude. Daí o saber, instruir do modo devido, exercer bem a autoridade. Os filhos precisam ter confiança nos pais, não medo, em primeiro lugar, confiança. Claro que o sistema preventivo é muito mais árduo, muito mais difícil do que o sistema repressivo. O sistema repressivo, você dá a regra, depois você corrige, castiga, e pronto. O sistema preventivo exige muito mais do educador. Mas a educação é sacrifício. A relação dos pais com os filhos é uma espécie de amizade. Então, amor de sacrifício. A senhora Martin tinha sofrido uma barbaridade com a própria mãe na educação que ela recebeu. Então, era muito bruta, né? Ela então se propôs a fazer o exato contrário com as filhas. Educar pela bondade, pela confiança. Então, davam liberdade para que falassem. Bom, depois de citar uma carta, né, que a mãe de Santa Teresinha escreveu para Paulina, que provavelmente era uma sanguínea, ela não se contentava com as cartas com menos de 4 páginas. Tinha que contar vários detalhes, etc. Então, estas linhas destinadas a arraigar as convicções da Paulina desvendam-nos a tática usada pela senhora Martin para com as filhas. Não lhes impunha silêncio, não abafava as objeções. Não quero nem saber, é assim, pronto. Às vezes pode ser que se chegue a esse nível, né? Mas não imediatamente. E não é assim, pronto, você deu os argumentos, já deu os argumentos, e aí você pode usar um pouco mais firmemente essa autoridade direta e dizer assim, pronto, por causa do que eu falei. Não lhes impunha silêncio, não abafava as objeções, deixava-as falar, gostava que abrissem completamente o coração e depois, insensivelmente, retificava os seus juízos precipitados e errôneos, apelando para o seu espírito de fé. Então, cala a boca, quem manda sou eu, e não fala nada. Não adianta. Deixa falar, mas não é falar também para falar, mas para corrigir depois, de um modo correto. Ela reconhecia, né, as tentações em uma alma hermeticamente fechada. Aí já é uma tendência mais doce, melancólica. Ela reconhecia essas tentações. A alma hermeticamente fechada, não expõe as suas dificuldades, e com raciocínio incorreto, vai querendo resolver por si mesma os problemas, e evidentemente não vai dar fruto. Então, pelo amor e bondade, provocava a confidência, né, das filhas. Ela era bondosa como pai, mas não fraca. Né? A bondade não se confunde com fraqueza. Não é simples encontrar esse equilíbrio. Precisa justamente de virtude, procurar a virtude como um todo, né? Rezar bastante e se formando a si mesmo com erros e acertos. Né? Por exemplo, ela não suportava birra nem capricho. Com as cartas da senhora Martin, poderia compor-se um código completo sobre educação. Um trabalho para o futuro. As filhas deram disto testemunho no processo de beatificação. Então, abre aspas. Nós não éramos mimadas. A nossa mãe vigiava com o maior cuidado a alma das filhas, e nem a mais leve falta ficava sem reprimenda. Claro, não quer dizer que fosse na hora, nem brutalmente, né? Mas no momento devido, do modo devido, considerando inclusive o temperamento e as características, além do temperamento, de cada uma das filhas. Né? Em cada filha, eles agiam de um modo distinto. Né? Segundo o que era mais útil
para o bem da alma delas. Então, nós não éramos mimados, nós também vigiava com maior cuidado a alma das filhas, e nem a mais leve falta ficava sem reprimenda. Era uma educação boa e afetuosa, mas atenta e esmerada. E o autor vai comentar: elogios destes parece que evocam a sombra de Isabel Romé, no valezinho de Doremi. Pode bem aplicar-se a humilde flor do Carmelo, o que Michelet dizia de Santa Joana d'Arc. Ele faz aqui um pequeno paralelo entre a educação que a mãe de Santa Joana d'Arc deu para ela e a educação que Zélia Martin dava para as suas filhas. Eram 5, né, que sobreviveram, e 4 os filhos que morreram, né? 2 homens e 2 mulheres, que morreram em torno de 1, 2 anos depois de nascidos. Então, pelo amor e bondade provocava a confidência, era bondosa, mas não fraca, né? Nem suportava birra, nem caprichos. Bem, alguns casos concretos com algumas das filhas, né? Então, os problemas com a filha Maria, que era a mais velha, né? Ela desejava muita autonomia, muita liberdade. Mas não quer dizer que ela fosse mundana. Na verdade, ela era pouco mundana, mas sempre descontente. Nunca estava descontente com o que tinha. Nunca estava contente com o que tinha. Né? É um pouco comum para a gente também. Sempre a grama do vizinho é mais verde. Né? Então, às vezes, em certas ocasiões, ela queria belos aposentos, queria mudar de casa, né? Aposentos vastos, bem mobiliados. E a mãe preocupava-se com isso. Preocupava-se, sobretudo, porque durante um tempo ela se mostrou rebelde às manifestações de fervor sobrenatural. E a missa, né, talvez fazia algumas orações, suas orações, mas não demonstrava um fervor sobrenatural, não um fervor sensível, mas uma disposição da vontade realmente servir a Deus. Não? Uma prontidão da vontade em servir a Deus. E, evidentemente, os pais começaram a se preocupar. A mãe desesperou, a minha filha está se perdendo, etc. Claro que era uma possibilidade, inclusive. Né? Mas não perdeu a coragem, era um sofrimento grande, mas não perdeu a coragem. Foi vendo os meios para ajudá-la. Foram 2 retiros, finalmente, que conseguiram convertê-la definitivamente. Ela que depois vai, inclusive, entrar no convento. Né? Então, diz aqui o nosso autor. O que a preocupou durante algum tempo foi o fato de ver que a filha se mantinha sistematicamente rebelde às manifestações ostensivas de fervor sobrenatural. Invocou os conselhos da irmã Maria Dositeia, que era uma irmã dela, né, da Zélia, cujos sermões de santidade, como lhes chamava a sobrinha, revelavam-se absolutamente ineficazes. Então a tia ia lá, escrevia, né, com argumentos, etc., talvez com ameaças, etc., mas absolutamente ineficazes. Maria, sendo no fundo piedosa, sentia repugnância em exibir-se, o que a induzia a mostrar-se original. A mãe não perdia a coragem. Em 1876, mandou-a fazer um retiro fechado com as antigas alunas da Visitação. Em 1877, renovou a experiência, apesar das hesitações do pai. O pai não queria, porque ele não gostava que as filhas ficassem longe um pouco mais de tempo, alguns dias. Também porque ia custar dinheiro, né? Evidentemente não é que ele não quisesse a salvação da filha, mas ele achava que não ia ter fruto, né? Diante dessas dificuldades para ele. A Zélia manteve a calma, não foi lá, brigou, esbravejou, não, faltava ainda 1 mês, 2 meses para o retiro. Ela escreve isso, inclusive, numa carta, então pode deixar pouco a pouco, eu consigo convencê-lo, né? E assim foi, né? Ela escrevia, então, em uma de suas cartas, a Paulina, né? A uma outra filha.
O dinheiro não vale nada à vista da santificação e do aperfeiçoamento de uma alma. Ano passado, Maria voltou completamente modificada e os frutos ainda persistem, mas é tempo de fazê-la renovar a provisão. Se Deus quiser, nós vamos ter nosso retiros nesse ano, para renovar as provisões. E o resultado desta vez foi definitivo. Pelas confidências da filha, a mãe pôde adivinhar o que seria o futuro dela. Então a mãe, depois de sofrer durante alguns anos, né, essa situação da filha, escrevia: estou muito contente com a Maria. Estou muito contente com a Maria. As coisas deste mundo não impressionam tanto o seu coração como as espirituais. Está ficando muito piedosa. Tenho a impressão de que virá a ser freira. O que eu queria é que ela fosse santa. Essa frase aqui também é muito importante, né? O que eu queria é que ela fosse freira. Quer dizer, tenho a impressão de que virá a ser freira. O que eu queria é que ela fosse uma santa. Não, eu desejava que fosse freira, mas o que interessa é que ela seja santa. E isso aqui é o importante. É isso que os pais devem visar, né? Às vezes, eu quero que meu filho seja padre, etc. Não, é um bom desejo a princípio. O que interessa é que seja santo. E esse aqui deve ser o desejo mesmo, né? Bem, então uma dificuldade séria, né? E um sofrimento sério na educação da filha mais velha, né? Bem, as principais dificuldades foram com a filha Leônia, que tinha uma natureza rebelde, refratária à autoridade, aos argumentos de persuasão. Então diz o nosso autor: a missão de educador tem as suas cruzes, depara por vezes com naturezas rebeldes, tão refratárias aos processos autoritários, como insensíveis aos argumentos da persuasão. Então não vai nem de um jeito nem do outro. Leônia Martin era deste gênero. Uma certa debilidade intelectual, deficiências físicas motivadas por uma série ininterrupta de doenças, tinham-lhe atrasado o crescimento. E, além de tudo isto, um complexo de inferioridade contribuiria para a tornar refratária à correção e quase incompreensível, incorrigível. Quantas vezes a mãe manifestou a sua pena? Esta pobre criança, dizia Zélia, né? Ao seu irmão, esta pobre criança causa-me inquietação, porque tem um caráter indisciplinado e uma inteligência pouco desenvolvida. Não consigo analisar este caráter. Nem os mais agudos conseguiriam entendê-la. Contudo, espero que a boa semente saia da terra um dia. Então, isso também, né? Os pais devem ter essa perspectiva de uma esperança profunda, devem ter uma esperança profunda. Espero que a boa semente saia da terra um dia. Essa educação parece não estar dando muitos frutos. Se chego a ver isto, cantarei o meu Nunc Dimittis. Nunc Dimittis é o canto do velho Simeão, depois de ver Nosso Senhor, né? Então agora podeis deixar partir em paz, Senhor, o vosso servo. Essa expressão, né? Agora eu posso cantar meu Nunc Dimittis. Quer dizer, depois já aconteceu de receber tal graça, eu posso até morrer. Então, se chego a ver isto, cantarei o meu Nunc Dimittis. Para domar a pequenina, contava ela com os talentos pedagógicos e com as virtudes da irmã Dumas, né? Então, que ficava na cidade de Dumas, né? De Le Mans. Uma primeira tentativa de internamento na visitação falhou lastimosamente. Então, tentou colocar ela nas religiosas, falha completa. A criança era caprichosa demais para suportar um regulamento, excitável demais para se adaptar à vida comum e atrasada demais para seguir o curso normal dos estudos. Contudo, a religiosa não se mostrava pessimista. Sob a casca rugosa e grosseira, adivinhara ela os germens de sólidas qualidades. É preciso ter uma visão mais profunda. Às vezes os pais tendem a desistir muito rápido. Esse menino não tem jeito. Não. Às vezes dito assim, né? Por dizer, ou no momento de desespero, de muita irritação,
Às vezes isso vai penetrando na alma de uma forma mais profunda. Para a criança é desagradável ouvir isso, né? Porque ela vai achar a mesma coisa. Então ela não vai fazer mais nenhum esforço mesmo, se ela não tem jeito. Bem. Então a religiosa não se mostrava pessimista. Sob a casca rugosa e grosseira, adivinhara ela os germes de sólidas qualidades. A este respeito escrevia: é uma criança difícil de educar e cuja infância não dará nenhuma satisfação. Mas creio que mais tarde há de valer tanto como as irmãs. Então, as outras filhas, né? De Luiz e Zélia. Tem um coração de ouro. A inteligência... Bom, aqui a irmã, evidentemente, era uma educadora profunda, né? Então conseguia ver além da mera aparência, do mero instante. Tem um coração de ouro, a inteligência por desenvolver está atrasada para a idade. Contudo, não lhe faltam qualidades. Noto nela um espírito judicioso e, além disso, um caráter admirável. Enfim, é uma natureza forte e generosa, absolutamente a meu gosto. Mas se não fosse a graça de Deus, o que aconteceria? Então, só com a graça, é evidente. Isso também é um princípio da educação. A graça de Deus. Rezar pelos filhos, oferecer sacrifício pelos filhos. Inclusive, os defeitos dos filhos, que são normais, né? Os pais, às vezes, querem que os filhos sejam perfeitos, sendo que eles estão sendo formados. Mas os pais não são perfeitos. Por que está cobrando isso do filho? Você que é maduro, né, e eu também, que deveriam ser perfeitos. Por que cobrar do filho que está sendo formado uma perfeição? Ele está ali para ser formado ainda. Tem que ter paciência. Bom, confiança na graça de Deus. A mãe acolheu a profecia com prazer. Então, quando o padre fala, tenha calma, tudo vai dar certo, não vai ser uma profecia, mas tenha confiança. A mãe acolheu a profecia com prazer. Mas, enquanto isso, aquela a quem a tia chamava a predestinada, e que a certas horas sonhava em fazer-lhe companhia no claustro, aparecia-lhes antes como um molho de espinhos, né? A morte da Helena, de uma das filhas, né, privara Leônia da gentil companheira que poderia ter lhe provocado a expansão. As lições particulares não davam resultado. Repreensões ou carícias não exerciam efeito durável naquele temperamento extravagante. Os momentos bons eram raros e os arrependimentos de pouca duração. Em janeiro de 1874, a fim de preparar a criança para a primeira comunhão, tentaram nova experiência na visitação. Eu estou lendo aqui tudo porque eu acho que é interessante. Os princípios, então, nessa nova experiência na visitação, foram animadores. Soror, né, irmã Maria Dositeia, tomou Leônia sob a sua tutela moral. Verificando ao cabo de poucos dias que as repreensões não faziam impressão naquela alma irrequieta, mudou de tática e começou com um belo processo do carinho e da plena confiança. O efeito foi mágico. Durante algumas semanas, chegou a acreditar que tinha ganho a partida, mas tudo depressa se transtornou. Então não tinha jeito. Seu temperamento distraído e turbulento irrompeu de novo, e Leônia voltaria ao que ela mais tarde denominaria, ela mesma, Leônia, a sua infância detestável. Logo no mês de abril, foi necessário prevenir a pobre mãe para que viesse buscar a criança. Não tentou obter um novo prazo de experiência porque achava, Zélia, que quando as crianças são difíceis, é aos pais que compete aturá-las. Mas nem por isso foi menos cruel a decepção. Então, ela escrevia à cunhada: como pode calcular, isto contrariou-me a valer, escrevia ela, a senhora Guerra. Tudo isto causou-me um desgosto profundo que ainda persiste. Era só na minha irmã, a religiosa, que disse que não dava para ela ficar lá, era só na minha irmã que eu confiava para modificar esta filha, e estava persuadida que a deixariam lá ficar. Mas, apesar de toda a boa vontade, não era possível, porque tinham de separá-la das demais crianças. Logo que se encontra no meio de outras, ninguém tem mão dela, e é de uma turbulência sem igual. Enfim, já não conto senão com um milagre para modificar essa natureza. O exemplo consolador.
É certo que eu não mereço milagres, mas ainda assim espero contra toda esperança. Mais uma vez, essa esperança profunda que os pais devem ter sempre, sem desistir do trabalho próprio, sem desanimar. Quanto mais difícil a vejo, mais me convenço de que Nosso Senhor não há de permitir que ela fique assim. Espírito profundamente sobrenatural. Hei de rezar tanto que ele se deixará vencer. Aos 18 meses, curou-se, Leônia, de uma doença que devia ser mortal. Para que é que Nosso Senhor havia de salvá-la da morte, se não tivesse vistas de misericórdia a respeito dela? Não é? Então, esperança sobrenatural. E perseverança, com calma. Não é? A filha rebelde tornou-se ao mesmo tempo o seu grande tormento, o seu pensamento constante e a sua maior ternura, né? Às vezes os pais com os filhos mais difíceis, sobretudo a mãe, é com isso que eles vão ter mais ternura, justamente para tentar melhorá-los. Foi ela, então, própria Zélia, que a preparou para a primeira comunhão, que a ajudou a estudar o catecismo, que a animou aos primeiros sacrifícios, e que para preparar a cerimônia a levou em peregrinação ao Santuário da Imaculada Conceição em Ceres. O esforço foi incontestável, a alegria do lindo dia foi sem nuvens. Aquela natureza instável nem mesmo assim se corrigiu. O espírito de contradição parecia inato nela. Por vezes dava a impressão de se fechar, de aferrolhar-se nos melindres. Abstinha-se dos recreios familiares que se seguiam às refeições, para ficar na cozinha com Luísa, que exercia sobre ela uma estranha fascinação. Bom, apesar de tudo, tinha impulsos de submissão para com a mãe, atos de renúncia inesperados, de vez em quando. Como, por exemplo, o ato de renúncia de certa viagem a Lisieux, que ainda não morava em Lisieux, que repelia obstinadamente com receio de que Celina ficasse privada de ir, como veio a saber-se depois. Então, ela não queria ir, com medo da outra não poder ir, porque ela ia. Então tinha uns rompantes, A respeito da Leônia, parecia pairar um mistério que só mais tarde esclareceu. Ela constituía para os pais um enigma permanente. A mãe não perdia a coragem, nem o pai. Registrava os mínimos indícios de melhoras, confiava a pequenina à dedicação da Maria, a irmã mais velha, que saíra recentemente do colégio, que havia adquirido uma influência salutar sobre ela. Apelava para o coração e apontava com esperança os êxitos que ela alcançava, por mais precários que fossem. Alguns extratos da sua correspondência, da Zélia ainda, mostram-nos em fases diferentes a arte da educadora naquela tarefa ingrata. Não estou nada descontente com a minha Leônia. A situação era catastrófica. Não estou nada descontente com a minha Leônia, observava ela. Se chegássemos a triunfar daquela teimosia, a mudar-lhe um pouco o caráter, faríamos dela uma boa menina, delicada, sem medo ao sacrifício. Tem uma vontade de ferro. Quando quer alguma coisa, triunfa de todos os obstáculos para alcançar os seus fins. Mas não é nada piedosa. Só reza a Nosso Senhor quando não tem outro remédio. Essa tarde chamei-a para junto de mim e obriguei a ler algumas orações, mas não tardou que se enfastiasse. E disse: mamãe, conte-me a vida de Nosso Senhor. Eu não estava resolvida a contar porque me cansava muito, já bem doente ela. E dói sempre a garganta. Afinal, fiz o esforço, contei-lhe a vida de Nosso Senhor. Quando cheguei à paixão, começou a chorar, o que deu esperança. O que deu esperança para ela. Veio agora Leone trazer-me o texto e perguntou-me: gostas de mim, mamãe? Eu não torno a desobedecer-te. Às vezes tem bons impulsos e boas resoluções, mas não é coisa que dure muito. Ontem teve um dia detestável. Ao meio-dia, disse-lhe que fizesse sacrifício para vencer seu mau humor e que a cada vitória alcançada meteria uma avelã em uma gaveta que lhe indiquei, para as contarmos à noite. Ela ficou toda contente. Bem, como não havia avelãs, mandei trazer uma rolha que eu parti em 7 rodelinhas. À tarde perguntei-lhe quantos atos fizera. Nada. Tinha ocorrido tudo o pior possível. Não fiquei contente, dirigi-lhe censuras severas,
dizendo-lhe que valia lá agora a pena, nessas condições, pedir para ser religiosa. De vez em quando ela dizia que queria ser religiosa. Começou a chorar, banhando-me o rosto com lágrimas de sincero arrependimento. E hoje já estão rodelinhas de cortiça na gaveta. Pouco depois já não tinha mais nada, e assim por diante. Nessa tarefa, né, de sempre recomeçar, a senhora Martin era animada por um pensamento. A filha de tantas lágrimas e tantas angústias não podia perder-se. Além disso, a mais não afirmara a irmã Maria Dositeia, cujas intuições sobrenaturais raiavam pela profecia. Não posso deixar de acreditar que esta criança há de vir a ser visitandina mais tarde. Então, uma freira, uma religiosa da ordem da visitação. E no final, deu certo. Ela se converteu e avançou no caminho da virtude. Bem, então esses dois exemplos, né, dessas duas filhas, também para não nos estender ainda mais. Bom, ensinavam também, evidentemente, domínio sobre si mesmo, né, na educação. Palavras grosseiras eram severamente proibidas. É evidente que aí os pais mesmo não falavam, né? Inclusive boas maneiras, né? É preciso fazer isso também mesmo desde criancinha, né? Ensinavam a regularidade, a limpeza, a ordem, portar-se bem à mesa, sem caretas nos pratos menos apreciados. Havia as restrições familiares na quaresma, né? As penitências na quaresma. Conseguiam formar assim, então, iam formando, né? Pouco a pouco, mais uma vez, formavam assim, parece então que um dia já era assim, né? Não era, mesmo as outras, né? Mesmo Santa Teresinha, às vezes, tinha seus caprichos, né, na infância, que chateavam os pais. Então, formavam, assim, pouco a pouco, almas enérgicas e mortificadas, né? Bem, ainda na tática, né, da senhora Martin, ela aproveitava os incidentes cotidianos para ensinar as filhas a vencerem-se. Então, ela não ia lá elaborar grandes teorias, né, nem grandes motivos abstratos. Aí está errado, hein? Não é concreto, é abstratos. Não ia elaborar nem grandes teorias, nem grandes motivos abstratos para as crianças, que têm imaginações concretas. Claro, quando a criança vai crescendo, você vai ter que dar também, cada vez mais, argumentos abstratos também. Então, ela aproveitava-se dos fatos do cotidiano, dos incidentes do dia a dia, sobretudo dos deveres de Estado, né? Então, já dava também obrigações, né, para as filhas, além dos estudos, e propunham motivos sobrenaturais concretos. Então, fazendo isso, é um pecador que se converte, é Nosso Senhor que é consolado, é o céu que se ganha. São coisas concretas para as crianças, né? Bem concretas. Por exemplo, né? Bom, inclusive a mãe, né, delas, então, Zélia Martin, ela fez influenciado também pelas irmãs, né, um terço chamado terço de práticas, que dava para contar os sacrifícios, né? Então você ia mexendo as contas ficavam fixas, né? E aí davam para ir contando os sacrifícios, as práticas boas que faziam. Então, ela dizia então que com esses atos, né? Antes, para formar as filhas, eu utilizava os meus singelos dos deveres de Estado, propondo para lhes estimular a fidelidade motivos essencialmente sobrenaturais, concretos. O pecador a converter, Jesus a consolar, o céu a ganhar. Era isso que viriam a chamar a sua imitação, pois a frase caiu muito bem na família, enfeitar a própria coroa com pérolas, né? Então, enfeitando a própria coroa para o céu com pérolas. Claro, isso daqui, bom, né, talvez seja um termo, evidentemente, mais para as mulheres do que para os homens, né? Preciso ter esse bom senso também. As contas, né, de atos de virtude de que fala a história de uma alma tiveram origem nesta inspiração. Além de alcançar o paraíso para o avô Guérin, falecido recentemente, Maria, acompanhada pela mãe,
sujeitou-se ao instrumento do dentista. O pessoal tem medo do dentista hoje. Imagina em 1870, né, com os instrumentos da época. Então, Maria, acompanhada pela mãe, sujeitou-se a um instrumento do dentista com uma valentia que não era para os seus 9 anos. E chegou até a lamentar que adiassem a extração dos dentes cariados. Que pena, era a maneira do bom avôzinho estar menos tempo no purgatório. Quando Teresinha, catequista por sua vontade, ensinando outras crianças, começou a iniciar no caminho do bem 2 pequeninas, né, a mais velha com 6 anos, em lugar de lhes prometer brinquedos e bombons, falava-lhes das recompensas eternas que o menino Jesus havia de dar às crianças boazinhas, no que não fazia mais do que repetir as lições aprendidas outrora no regaço materno. Bem, então era a tática dela, aproveitar os incidentes do dia a dia e dar motivos bem concretos, né, para fazerem o que é bom, o que era bom. Bem, com isso nós podemos ver, e resumir, né, alguns princípios que a gente viu a partir desse exemplo da família Guérin. Bem, bom, alguns desses princípios, né, que a gente viu aqui. Compreender o que é um filho, um depósito de Deus, que a gente deve, que os pais, né, em primeiro lugar, devem fazer frutificar. Compreender o que é educar, formar a imagem divina nessa alma, educar para o céu. Né? Compreender a autoridade, seu bom exercício. Compreender o poder do exemplo. Compreender a necessária união dos pais. Compreender as peculiaridades de cada filho. Ter um sistema preventivo, religião, razão, bondade, sem ociosidade, confiança, que os filhos tenham confiança em vocês, vigilância, não policialesca, né? Mas discreta, como ela fazia, sem ser birrenta. Bom, que os filhos tenham confiança. Essa austeridade, né? Que é aquilo que a gente falou, as boas maneiras, repreensão das grosserias, né? Regularidade, aproveitar os fatos do cotidiano para instruir, né, de maneira muito concreta os filhos menores e ir iniciando-os no caminho da perfeição. São alguns princípios, então, que a gente pode tirar dessa breve consideração sobre a educação na família Martin. Então, nós vamos fazer aqui agora a oração e ato contínuo, a hora santa, para encerrar a nossa jornada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Jesus de Praga, abençoai-nos. Senhora das Dores, Rogai por nós. São José, Rogai por nós. Santa Teresinha, Rogai por nós. do Pai, do Filho e do Espírito Santo.